Amados, para mim é um privilégio estar aqui. Meu nome é Cleto, para quem não me conhece. Essa aqui é minha esposa Cleia, meu filho João Pedro. Nós chegamos na igreja, já estamos por volta de uns 4 meses mais ou menos. Eu sou muito grato pela vida do pastor Mauro, que nos atendeu muito bem, e a igreja, consequentemente, também tem nos recebido. É uma igreja diferente, a gente tem visto o mover. Eu tenho aprendido muito sobre a graça de uma forma como eu nunca tinha visto antes, né? Estudado acerca do assunto. Isso tem me levado a outro nível, né? Nossas vidas, a gente tem vindo conversando, inclusive dentro do carro, acerca disso. A gente tem alcançado outros níveis, por causa do entendimento acerca da graça. Isso tem sido bênção na vida da gente. Eu só não gostei de uma coisa, é porque eu estou lá no olho d'água e eu disse, rapaz, e o homem não vai me pastorear, não? Eu estou quase pedindo a carta para cá, se não fosse tão distante. Mas, amados, eu sei que lá é uma extensão daqui, embora não é a mesma coisa, eu ser pastoreado pelo homem aí, mas, amado, tem sido bênção servir. Eu creio que Deus tem muito a nos acrescentar naquele lugar, amém? A gente vive, amados, num mundo muito conturbado, não sei se você percebeu, mas 10 anos atrás as coisas eram bem diferentes como é hoje, né? Eu sei que a gente acabou de orar pelo Brasil, e quando eu vou falar do Brasil, né? E a gente deseja coisas melhores para a nossa nação, coisas melhores e maiores ainda estão por vir, porque para isso a igreja tem se movido, a igreja tem orado para que as coisas boas aconteçam aqui dentro, amém? Mas eu vou ter muito cuidado em te falar isso daqui, porque certa vez eu falei isso em um determinado evento, e as pessoas ficaram meio assustadas, porque às vezes, pela nossa declaração, eu não pautei na palavra, né? E às vezes a pessoa ficou assim meia... Mas deixa eu te dizer, no mundo onde Satanás é Deus, as coisas só tendem a piorar. Amém? Eu não quero jogar um balde de água fria na gente não, na nossa esperança, mas as coisas elas vão piorar daqui para frente. Agora, o que eu digo piorar? Só tem uma forma, amado, desse mundo melhorar, porque estamos vivendo os últimos dias. Se você percebeu, eu torno a dizer, as coisas não são a mesma coisa, não estão acontecendo a mesma... melhor, né? Não estão tão bem como eram há 10 anos atrás. Estão bem piores, né? E a gente só tem uma forma das coisas serem perfeitas ou bem agradáveis aqui neste mundo. Só tem uma forma. Qual a forma? Talvez você diga, sei, todo mundo se convertendo, a palavra alcançando todo mundo. Não, não é só isso não. É uma forma só, é Satanás se convertendo. Mas quando sabe que isso não vai acontecer? Não vai acontecer. Porque Satanás, o princípio dele é matar, roubar e destruir. Enquanto ele for Deus desse século, as 3 coisas ele vai querer implantar aqui dentro. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. As coisas vão piorar para o mundo, mas deixa eu te dizer, você não é do mundo. Você não está inserido no contexto de morte, destruição e roubo. É por isso que 10 mil cairão até lá, 10 mil ao teu direito, mas tu não será atingido. Agora, por que nós oramos e cremos que as coisas vão amenizar? Porque, amado, coisas terríveis não acontecem aqui na terra, porque eu e você estamos aqui. A igreja ainda está aqui. E porque a igreja está aqui, ela é o sal e a luz deste mundo, ela está aqui para fazer diferença para quê? Orando, quando nós oramos, nós estamos abrindo o caminho para que o evangelho tenha mais acesso. Para que Satanás... Lembra o que Jesus disse? Que as portas do inferno elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu entendia, pastor, que era a igreja recuada e o inferno apontando. O inferno indo para cima. Só que não. A Bíblia diz assim, que as portas do inferno, ela não vai prevalecer. Contra o quê? Contra o avanço da igreja. É a igreja partindo para cima, não é a igreja ficando apática. Por que a igreja parte para cima? Por meio da propagação da palavra, por meio da oração. É para que as pessoas venham para onde nós estamos. E aonde nós estamos? Lembra que Jesus disse? Aquele que é de Deus está guardado e o maligno não o... Diga, não me toca. Eu me lembro do que Jesus orou pelos discípulos, a oração sacerdotal, ele disse assim, Pai, eu não oro para que tu os tire do mundo. Eu sei que existem pessoas, amadas, que estão com uma depressão tão grande, inclusive dentro de igrejas, pasme você, elas estão querendo tirar a sua própria vida. E elas estão dizendo, eu quero morrer, eu quero sair daqui deste mundo, mas não é vontade de Deus que a gente saia do mundo não, sabia?
E a vontade de Deus é que você fique aqui até os teus últimos dias. É que você viva aqui fartos de dia. Deus não tem o desejo de te tirar daqui, não. Amém? Eu sei que existem pessoas, amados, que querem porque querem já estar para o Senhor, já querem já partir, né? E tão jovens. Mas Jesus disse assim, olha, Pai, eu não oro para que Tu os tire do mundo. Eu oro para que Tu os livre do mal. Por quê? Porque eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Assim como eu não sou do mundo, você também não é do mundo. Assim como Jesus não é do mundo, nós não somos deste mundo. Esse contexto de morte, destruição e roubo, que é o sistema de Satanás que ele tem para esse mundo, não vai nos atingir. Nós vamos, de alguma forma, amados, sofrer algumas consequências, algumas coisinhas, alguns fiascos. Ele vai tentar paralisar a igreja, as coisas vão piorar para o mundo lá fora, mas o nosso objetivo aqui dentro deste mundo é trazer as pessoas para a luz. É trazer para as pessoas para a mesma posição a qual nós estamos. Qual posição? Aquele que é de Deus, o maligno não o toca. Você se alegra por isso? Você se alegra, amado, em saber que o diabo não pode te tocar? Você se alegra em saber que você não precisa ficar com medo de ir para o escuro? Você sabia que tem crente que tem medo de estender uma roupa lá fora no quintal porque já é meia-noite, e meia-noite é hora das almas penadas? Quantos crentes têm medo de dormir com o pé do lado de fora, medo do fantasmazinho lá puxar o dedão? É eu que durmo de pé, João Pedro que tem essa arrumação de não dormir com ele. Eu digo logo, viu? Mas não é com medo de fantasma não, tá? Ele diz que ele não gosta. Eu não sei porquê. Mas tem pessoas, amado, que tem medo de estender uma roupa, de ir lá fora no escuro, com medo de alma penada. Amado, isso não é pra gente. O maligno não pode tocar a gente, não. A gente não pode viver sobressaltado com medo de espírito maligno. Porque Jesus foi bem claro em dizer que o maligno não nos toca. Ele não vai te tocar. Em um fio de cabelo teu, ele vai tocar. Você está guardado em Deus. Nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo. A gente é peregrino aqui, estamos de passagem. Uma hora você vai embora. Eu quero te dizer, não sei se isso é uma boa notícia, um dia a gente vai morrer. Eu costumo dizer uma coisa, minha esposa diz que não gosta muito quando eu falo isso. É minha opinião, é particular, mas eu quero viver no máximo 80 anos. É farto de dias. E outra coisa, não quero morrer de doença não. Chegou aos 80 anos, não quer dizer, pai, já quero ir para a glória, acabou. Aí João Pedro disse outro dia para mim, papai, não, papai, até 120 eu quero nada. A pessoa dá trabalho a partir do... Não, meu irmão, 80 anos está bom demais para mim, pastor. É bem vivido. Mas assim, lógico que meu desejo é que Jesus venha antes. Mas a minha crença de que Jesus vai vir antes não vai mudar o calendário de Deus. Porque Deus sabe qual dia que Jesus vai vir. Quer eu creia, quer não, mas Ele vai vir. Pode ser que Ele venha antes da minha morte, da sua morte, pode ser que Ele venha depois. Uma coisa é ser, eu vou estar com Ele. O que é incomparavelmente melhor. Estão comigo? Nós iremos partir para estar com o Senhor. Mas não é agora, amado. Enquanto você estiver aqui, eu quero te dizer que você tem um papel. Agora, interessante que, isso que eu queria falar agora, eu vou falar acerca de um assunto. E, amados, a igreja nesse período, nós precisamos muito de algo poderoso que Deus disponibilizou para a sua igreja. Né? Nós sabemos, amados, que para viver nesse mundo, onde Satanás é Deus, é praticamente remar contra a maré. A gente está remando contra um sistema que já existe de morte, destruição e roubo. Então a gente está remando contra a maré. Quando tu quer agir, a gente vê isso na política, né? Quando, por exemplo, a gente vê o presidente querendo defender princípios, a gente percebe como isso é conturbado, como isso é confrontado. Porque são princípios não muito defendidos. Família, religião, são princípios, cristianismo, são princípios não muito bem defendidos aí. Né? Então, reinar, estar nesse mundo, tentando viver direito, é remar contra a maré. E para viver bem nessa terra, amado, a igreja precisa de algo surpreendente chamado poder de Deus, revestimento de poder. Diga assim, revestimento de poder.
E é sobre isso que eu queria falar hoje. O revestimento de poder, ou o batismo do Espírito Santo, ou no Espírito Santo, que é algo fundamental, imprescindível para a igreja no tempo de hoje. Eu creio, amado, que Deus está levantando a igreja com mais força, com mais ousadia nesse período. Por quê? Porque a igreja vai precisar do sobrenatural. Viver no natural já não é mais a nossa meta. Só se converter, viver o evangelho, trabalhar numa igreja, fazer isso, fazer aquilo, amado, tem algo mais de Deus para a gente. A gente pensa que o nosso fim é isso. Mas tem pessoas, amado, que estão indo muito mais além. Às vezes a gente se está acomodado pelo que nós estamos fazendo. Mas, amado, Deus tem mais para nossas vidas. Eu não sei você, mas eu me imagino entrando em lugares onde Deus vai me usar, dar palavras para as pessoas, guiada pelo Espírito, não guiado pelo que eu estou vendo apenas. Mas direcionada pelo Espírito, em que eu possa dar palavras dirigidas pelo Espírito, onde a manifestação do Espírito ela age sobre a minha vida, e eu posso dar uma palavra para libertar a pessoa onde eu não sei de nada. Isso é o simples dom de profecia, amado, que é para toda a igreja. Agora, como acontece isso? Acontece com quem é batizado no Espírito Santo, revestido de poder. Diga assim de novo, revestido de poder. Agora, infelizmente, esse assunto ele é muito pouco discutido nas igrejas. Como eu estou falando, eu estou aqui há 4 meses, eu percebo, a igreja ela é uma igreja pentecostal, é uma igreja do fogo. Aqui nós acreditamos nos dons do Espírito, graças a Deus, eu estou conhecendo ainda muito mais coisas. Mas, amado, do contexto histórico de onde eu já vim, de onde eu já passei, eu percebo que parece que isso é pouco difundido, isso é pouco divulgado. E outra coisa, é muito, como é que se diz? Debatido. É algo que chega ao extremo, tanto do lado de quem não crê, quanto do lado de quem crê. Então é um assunto que parece que quem não crê não quer que o outro tenha. Não, isso não é para ti, por quê? Línguas é do diabo. Primeira coisa que eles dizem, língua é do diabo. Outros dizem, não, a língua não existe mais, já morreu com os discípulos, foi só aquele dia, acabou, não é mais para ninguém. Já por outro lado, tem aqueles que dizem assim, eu creio no dom do Espírito Santo, eu creio no batismo do Espírito Santo. Mas infelizmente não é para todo mundo não. É para mim, mas não é para tu. É para mim, mas não é para todo mundo não. O dom do Espírito Santo, ou batismo no Espírito Santo, revestimento de poder, é somente para, dizem eles, pastores e mestres. Pastores, mestre não. Mestre está lá no rabo da gata. É somente para pastores e profetas. A gente veio de um lugar, a gente estava lá no bairro de Pedrinhas, e eu me lembro, amado, que teve uma pessoa que eles bateram tão forte com relação a isso, e ela dizia, não, que vocês falem outras línguas, a igreja falava outras línguas lá, e ela dizia, não, vocês não devem falar línguas não, eu vou chamar meu pastor aqui para vir falar com vocês, porque vocês estão errados. Então ela queria chamar o pastor dela para conversar com a gente, para dizer que a língua era só para ele, não era para a gente. E era terrível. Eu disse, amado, a gente não vai ficar debatendo aqui acerca disso. Mas, amado, infelizmente existem essas barreiras a serem quebradas. Né? Então, a igreja precisa desfrutar desse benefício que é algo fundamental para todos nós. Eu não sei quantos de vocês, amados, já receberam o batismo do Espírito Santo. Eu não sei quantos falam em outras línguas, mas deixa eu te dar uma boa notícia. É para você. Eu vou repetir, tá? Eu só beber uma água. Diga assim, batismo no Espírito Santo é para mim. Será que é para mim? É para você. E se você não fala, você vai sair daqui falando hoje. Diga amém. Existem pessoas aqui dentro, amado, que já falaram uma vez e nunca mais falou. E acha que perdeu. Acha que esfriou. Acha que foi apagado. Deixa eu te dizer, uma vez dado é irrevogável. A Bíblia fala que a vocação e os dons de Deus são irrevogáveis. Não muda. Não importa quantas vezes você errou, amado, Deus não tirou o que Ele te deu. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deixa eu te falar, quando tu erra, tu perde a salvação? Hã? Diga não, você é ensinado que não. Amém? Você é salvo, nós somos salvos. É um dom de Deus, amado. Não é os nossos erros que vão determinar quanto Deus me ama ou não. Não é meus erros que vão determinar quanto Deus vai me dar do seu dom ou não.
já me deu, já está dentro e você pode desfrutar. Já está com você. A pergunta é, posso falar ou não posso? Pode falar. Posso receber ou não posso? Pode receber. Quem pode receber? Diga todo mundo. E a gente vai ver isso na palavra, amém? Esse assunto, ele é muito extenso. Ele é muito extenso esse assunto, mas hoje eu não vou falar dos benefícios de orar em outras línguas, que a gente pode, depois se o pastor quiser, a gente pode ver isso, mas hoje eu vou falar, amado, como receber o batismo do Espírito Santo, amém? Como se receber. A primeira coisa que a gente precisa entender, que não é a mesma coisa. Porque, por exemplo, eu entendi há muito tempo atrás, que uma vez que você nasceu de novo, você já foi batizado. Me dizia o seguinte, batismo do Espírito Santo, eu perguntava, o que é batismo do Espírito Santo? E a pessoa dizia, ó, tu já nasceu de novo? Tu já é crente? Já, então tu já foi batizado. Não é, amado, são duas experiências diferentes, uma da outra. Uma coisa é o novo nascimento, e a outra coisa é o batismo no Espírito Santo. São duas coisas distintas. É por isso que tem muito crente que, por mais que ele seja, nasceu de novo, está na igreja, está trabalhando, está há um tempão, ele nunca desfrutou do batismo do Espírito Santo. Ele não crê, e por não crer, amado, ele deixa de desfrutar a plenitude de Deus aqui na terra. É desejo de Deus que venhamos se mover no poder dele. É desejo de Deus, amado, que toda a igreja, todo mundo, não pode ser na simples coisa que faz, não se mova na simplicidade, se move no sobrenatural. É desejo de Deus que a gente venha se mover, não na nossa limitação, mas no sobrenatural dele. Mas para isso, amado, eu preciso pelo menos crer na coisa básica. O pastor Joseph Priest, que diz uma coisa interessante, diz assim, dom de línguas, oração em línguas é a porta de entrada para o sobrenatural. É a porta de entrada. Então, se eu não creio nem nas coisas básicas, no básico, que é oração em outras línguas, o batismo do Espírito Santo, como é que eu vou crer em outras coisas que são ainda maiores, sentido que a gente pode ver? Por exemplo, quantos crentes que tem por aí que vê uma pessoa possessa e corre do demônio? Quantas pessoas não crê, né, no sobrenatural? Então, amados, são duas coisas distintas. Eu queria que você abrisse comigo, por favor. Olha, outra coisa, existem alguns versículos que eu vou ler, existem outros que não vou ler, devido à questão do tempo, mas a gente pode passar adiante, se você quiser anotar, pode anotar, mas tem coisas que eu não vou pedir para a gente abrir tudo, tá bom? Mas são duas experiências distintas. Uma é novo nascimento. O novo nascimento, amado, eu me recordo do que Jesus falou com Nicodemos, lá em João capítulo 3, versículos 5 a 6, ele diz o seguinte, na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, novo nascimento é o nascimento do meu espírito recriado em Deus. É de dentro, não é na carne. Ali é o novo nascimento, tá? Uma outra coisa, lá em João capítulo 4, versículo 13 a 14... Se quiser, pode projetar aqui, diz o seguinte, João capítulo 4, 13 a 14, diz assim, Jesus respondeu e disse, qualquer que beber desta água, falando para a mulher samaritana, vai tornar a ter sede da água natural, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der, fará nele fonte de água que salte para a vida eterna. Aqui está relacionada ao novo nascimento. O Espírito que flui dentro de mim, ele jorra água que vai para a vida eterna, que jorra para a vida eterna. Ou seja, porque você nasceu de novo, você tem a vida eterna em Deus. Percebe? Ele não está falando, amado, de revestimento de poder, ele não está falando de batismo do Espírito Santo, ele não está falando da descida do Espírito Santo com evidência bíblica de falar em outras línguas, ele está falando do novo nascimento. E existe um último versículo, lá em João capítulo 20, no versículo 21 a 22, quando Jesus se encontra com os discípulos, ele se coloca no meio dele, lembrando que os discípulos estavam tudo com medo das retaliações dos judeus. Quando ele estava com medo, Jesus aparece e diz assim, Pai seja convosco. Lembra? E no versículo 21, Jesus diz assim, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. E havendo dito isto, a Bíblia fala que Jesus soprou sobre ele
o Espírito. Amém? Aqui o Espírito está relacionado à vida. Novo nascimento. Bem ali foi o novo nascimento dos discípulos. Antes Jesus estava preparando o caminho. Falando acerca do novo nascimento, falando acerca do Espírito, da vida do Espírito. Jesus estava preparando o caminho. Ele, antes da sua morte, ninguém era nascido de novo. Jesus estava preparando o caminho. Só que chega a determinado período que Jesus se encontra com o discípulo e é como ele estivesse dizendo assim, olha, já está liberado. O Espírito, a era do Espírito, a dispensação do Espírito já começa. Vocês já nasceram de novo. Então, amados, os discípulos nasceram de novo bem ali. Eles não nasceram de novo no dia de Pentecoste. Estão comigo? Ali aconteceu um novo nascimento. Quando você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, o teu espírito foi recriado. Você recebeu um novo espírito, novinho em folha, você não tem passado. Você passa a ser templo do Espírito Santo. A Bíblia diz, amados, que as coisas velhas já passaram. Aquele que está em Cristo, nova criatura é 1 Coríntios, 2 Coríntios, né? 5,17? Ou é 1 Coríntios? 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Você não tem passado. Você não tem mais uma história passada. Por mais que a tua mente ela fique pensando nas coisas que você fez, pensando nas coisas que a gente fez, né? Mas, amado, isso não pode mais nos condenar. Nós somos uma nova criatura. O meu espírito foi totalmente recriado. O Espírito Santo de Deus veio habitar dentro do meu espírito. Eu recebi um novo espírito. Estão comigo? Ali é o novo nascimento. Você se alegra por isso? Então, ali, amado, os discípulos, eles nasceram de novo. São duas coisas totalmente diferentes. A outra coisa, esse é o novo nascimento, a outra é o revestimento de poder. Eu me lembro de Jesus lá em João capítulo 14. Ele falou, 14, 16 a 17, diz o seguinte: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque ele habita em vós e estará em vós para sempre. Segura bem esse versículo aí. Olha só o que Jesus disse, olha, eu vou dar para vocês um outro Consolador. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Agora, por que Jesus disse que o mundo não pode receber? Aqui, amado, ele está falando já é de outra situação. Diga assim, revestimento de poder. O mundo não pode receber o revestimento de poder. Por quê? Para o mundo receber, precisa nascer de novo. Amém? Mas ele diz, olha, vocês podem, porque ele habita em vós e estará em vós para sempre. O mundo não pode receber, mas vocês podem. Então nós podemos receber o revestimento de poder. Batismo no Espírito Santo, como queiram falar. Línguas estranhas, você pode receber. Por quê? Porque você nasceu de novo, o Espírito Santo habita dentro de você e ele estará em você para sempre. Ele não vai sair daqui, ele não vai sair de você, amado. Eu sei que às vezes algumas pessoas até cantam, né? Inclusive a gente até brincou, quando eu cheguei aqui o Senhor já estava, né? Amado, mas deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor está aqui porque você está aqui presente. Amém? A igreja, eu imagino, lógico, estava vazia quando a primeira pessoa chegou. As cadeiras, teve que arrumar tudo. Deus não estava passeando no meio aqui não, esperando todo mundo chegar, o povo não chega, todo mundo atrasado. Eu tenho que começar o culto, eu já estou atrasado. Amado, Deus não estava aqui. Quando a igreja começou a se reunir, o Senhor veio. Está aqui presente, Ele não veio do céu, desculpa a expressão, mas Ele se manifestou porque onde tiver dois ou mais reunidos no meu nome, ali eu estou presente. E onde você está, amado, está o Espírito do Senhor. E aonde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Aonde você chega, o Espírito de Deus vai junto com você. E aonde o Espírito está, ali tem liberdade. Então o Espírito ele está dentro de você. Então porque o Espírito está dentro de você e não do mundo, você pode receber a promessa. Jesus já estava prometendo, ele ainda não tinha morrido. Ele diz, olha, eu rogarei ao Pai. Ele vai dar para vocês um outro Consolador. O mundo não pode receber ele, mas vocês podem, porque ele habita em vós e estará em vós para sempre. E o cumprimento dessa promessa está em Atos capítulo 2, você pode abrir lá, por favor. Atos capítulo 2.
versículo 32. Do 32 ao 33. Diz assim: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunha. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isso que agora vede e ouvis. Então, Pedro aqui, ele está falando para os judeus depois do evento do Pentecoste. Pedro se levanta, dá um discurso e diz assim: olha, Jesus, estando com eles, determinou-lhes que não. Deus ressuscitou a este Jesus, que vocês já ouviram falar, do que todos nós somos testemunha, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo sido recebido pelo Pai, a promessa do Espírito, ele derramou isso que vocês veem ouvir. Agora, por que Pedro diz assim, isso que você vê e ouve? Porque, amado, o derramamento do Espírito, o revestimento de poder, isso eu queria que você atentasse para cá e ouvisse. Eu sei que às vezes a gente vem um pouco com sono, mas se esforce, estou já terminando, por favor, amém? Seguro que isso é muito importante, amado, para nossas vidas. Jesus disse assim, Pedro disse assim, olha, isso que você vê e ouve, amado, revestimento de poder, ele é visto e ouvido. Derramamento do Espírito, ele é visto e ouvido. Uma pessoa que ela se declara cheia do Espírito, ela tem que mostrar e tem que ser visto na vida dela. Aí você pergunta, mas o que tem que ser visto e ouvido? Diga assim, línguas. Porque é a manifestação física de algo que está dentro. Ela não vai fazer para se aparecer, ela não vai fazer para mostrar que sabe, mas o revestimento de poder, ele é visto e ouvido. E foi isso que aconteceu com os discípulos. Quando eles estavam lá, todos reunidos, que o Espírito Santo veio, as pessoas, os outros viam ele como se estivessem embriagados. A atitude deles era uma atitude estranha, e outra coisa, eles falavam em outras línguas, inclusive línguas de outros povos. Algo sobrenatural acontecendo. Por isso é visto e ouvido. Aí Pedro diz, isso daqui que vocês estão vendo é o derramamento do Espírito Santo. Ou seja, cristãos que já eram nascidos de novo, eles foram revestidos de poder. E uma coisa que Jesus disse para os discípulos, ele disse o seguinte, olha, quando Jesus estava com ele, Jesus determinou-lhes, Jesus expressamente determinou, deu uma ordem, para que eles não se ausentassem de Jerusalém. Até quando? Até que do alto eles fossem revestidos de poder. Porque só depois eles seriam testemunha, tanto em Jerusalém até os confins da terra. Perceba que os discípulos não saíram enquanto eles não foram revestidos de poder. Eles precisavam ser revestidos de poder. Agora, deixa eu te dizer algo. Se eles tivessem saído, não tivessem sido revestidos de poder, eles teriam sido tão eficazes na manifestação do sobrenatural como eles foram? Diga não. Percebe a importância? Amado, uma pessoa que só nasce de novo, ela recebe o dom da salvação, mas não é batizada no Espírito Santo, não recebe o revestimento de poder, não fala em outras línguas, possivelmente ela não vai viver o sobrenatural de Deus. Possivelmente, amada, ela não vai viver uma experiência a mais na vida cristã, ela vai viver no natural. Ela vai viver na superficialidade. Você quer um exemplo? Eu já lidei com pessoas em que, por exemplo, quando elas viam uma pessoa vindo com problemas meio esquisitos, né? Depressões crônicas e de possessão. Por eles não crerem no sobrenatural, algumas pessoas diziam assim, olha, isso aqui é problema de saúde. Leva para o médico tratar, que isso aqui não é nada, isso aqui tem que ir para o médico tratar. Só que tinha uma outra pessoa revestida de poder, que quando olhava, tratava isso de forma rápida. Não era porque ela era médica, não, é porque ela conseguia perceber na dimensão espiritual, que ali era um espírito maligno. Que ali era algo que precisava ser tratado pelo Espírito de Deus. Amém? Por quê? Qual a diferença desses dois? É que esse aqui, amado, esse crente não crê no sobrenatural. Esse aqui, ele crê no sobrenatural. Para esse aqui, tudo é natural. Tudo que acontece na vida é natural. Para esse daqui, amado,
existe, ele tem um equilíbrio, ele consegue ter o discernimento das coisas de forma espiritual, porque ele consegue se mover no sobrenatural, porque ele é revestido de poder. Eu não sei você, mas se você conversar com uma pessoa que, por exemplo, ela começa a te contar algumas experiências que ela teve sobrenaturais, de visões, experiência de voz, alguma coisa, e ela é cristã, você pode perguntar para ela, geralmente, pergunta para ela, você é batizado no Espírito Santo? Ela vai dizer, eu sou. Ela teve a porta de entrada aberta, que foi a oração em outras línguas. Estão comigo? Eu não sei se você é batizado no Espírito Santo, se você já teve a experiência, por exemplo, de acordar de madrugada e não conseguir dormir mais. Um dos benefícios da oração em outras línguas é que você pode interceder por pessoas. Quem ora em outras línguas, amado, Deus levanta essa pessoa para interceder por alguém. E às vezes você vai interceder por alguém que você nem sabe. Em outras línguas você está livrando pessoas, pode ser até da tua própria família, e você não sabe. Para isso, e às vezes a gente acorda e não sabe pelo que a gente está incomodado daquele negócio, meu Deus, o que tem que acontecer, o que está acontecendo comigo, que eu não sei. E às vezes a gente se levanta, vai comer, vai assistir televisão, vai ler um pouco, mas não é para fazer isso. Geralmente, amados, se você é batizado no Espírito Santo, e isso acontece com você, eu te dou uma dica. Vá orar em outras línguas, porque Deus está te levantando para você interceder por alguém. Aí você pergunta, mas interceder por quem que eu nem sei? Exatamente, porque você não sabe, é que você tem que orar em outras línguas. Amém? E você começa a orar em outras línguas, começa a orar, você não vai sentir nada, você vai começar a orar em outras línguas, você não sabe nem pelo quê, mas Deus sabe. Por que Deus sabe? Porque a Bíblia diz, amado, que quem ora em outras línguas ninguém entende, mas só Deus entende. Ninguém, a Bíblia diz que ninguém, eu que falo não entendo, a não ser que o Senhor me dê interpretação, que isso é outro assunto, eu que falo não entendo, quem está à minha volta não entende, Satanás não entende o que você fala, mas Deus sabe, porque Ele está mandando você orar. E a Bíblia diz, amado, que o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Ele é que concede as línguas. Agora deixa eu só voltar uma coisa bem aqui que eu li ainda agora, acerca do mundo, que o mundo não pode receber. Um dos grandes detalhes, eu já ouvi pessoas dizer o seguinte, que isso que nós oramos é oração de demônios. Não é oração de Deus, não é oração em outras línguas de anjos, não, isso aí é dos demônios. Mas deixa eu falar, Satanás não vai dar coisa boa para a gente, não. A Bíblia fala, que Jesus fala, dizendo assim mesmo, olha, qual dentre vós tendo um filho, ele pedindo um pão, você vai dar uma pedra? E outro pedindo um peixe, você vai dar uma serpente. Quanto mais, se vocês sendo mal, sabe dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais Deus que está no céu, não vos dará o Espírito a quem pedir? Ele está falando do Espírito Santo, revestimento de poder, não está falando para novo nascimento. Amém? Então você pode pedir que Ele vai dar. Agora, alguns dizem assim, mas no terreiro, eles oram em outras línguas. Alguns dias atrás, o João Pedro me mostrou um evento que teve, né? Quando o ex-presidiário estava aqui, ou presidente Lula, é porque é parecida a palavra. Quando ele estava aqui, teve uma pessoa que ministrou na vida dele, lá, daquela religião lá, e começou a falar algumas coisas enroladas. Vocês viram isso? Não sei quem que viu. Eu já vi, ao vivo e a cores, pessoas dentro de terreiro, falando em línguas que não tinha como entender. Línguas estranhas, falando lá. Alguém diz, está vendo? Tu fala em outras línguas? Eu falo. No terreiro também eles falam. Então o que tu fala é do diabo, tu não pode falar não. Aí tem pessoas que se inibem com isso, diz assim, verdade. É quase idêntico à língua que eu falo, então não vou falar não porque isso é do diabo. Primeira coisa, amado, essas pessoas que falam isso, elas estão com suas faculdades tomadas. O Espírito Santo não faz isso. Quando Ele te concede a língua, Ele não toma as tuas faculdades, você não fica em transe fora de si. Primeira coisa, Ele é educado, Ele não vai contra a tua vontade. Ele concede e você fala. Segunda coisa que você precisa entender, importantíssima,
Eu não vou dizer, amado, que aquilo dali que ele está fazendo é comparado com as coisas de Deus, porque as coisas de Deus estão superiores às coisas dele. Ele imita as coisas de Deus. A Bíblia diz que ele tem a capacidade de se transformar até em anjo de luz se ele quiser. Quanto mais imitar uma língua. Agora, sabe por que ele faz isso? Para confundir a vida dos cristãos. Quando ele faz isso, existem pessoas que se privam de receber o dom de Deus. Por quê? Porque lá eles fazem, eu não posso fazer não. Porque é parecido. Que bobagem. Aí a igreja fica, amado, com ensinamento. Às vezes as pessoas ficam ensinando a outro não receber um dom que é tão maravilhoso de Deus, porque não sei quem faz que é errado. Estão comigo? Mas diga assim, é para mim. Diga, é para mim. Deus não vai te dar, amado. Deus não deu nada para a igreja que seja ruim. Tudo que Deus dá é, diga, bom. Então, o cumprimento da promessa foi o que aconteceu quando, no revestimento de poder, que eles estavam todos reunidos, e Pedro disse, olha, isso que vocês veem, que vocês ouvem agora, é o que havia sido prometido. E depois a igreja sai, depois que isso acontece, o revestimento de poder, eles saíram. Estudiosos dizem que o tempo que os discípulos, pastor, esperaram para ser batizados no Espírito Santo, foram de 7 a 10 dias, dependendo de como a pessoa vai contar. O calendário judaico, a festa de Pentecostes, que era a festa das semanas ou dos 50 dias, ela acontecia no início logo da Páscoa, e alguns dizem que era depois da Páscoa, não importa. Mas o certo, amados, é que é de 7 a 10 dias que eles esperaram. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas, eu não sei se é o seu caso, inclusive quando eu fiz essa ministração, teve pessoas que receberam o batismo do Espírito Santo, e elas me disseram, eu há muito tempo estava esperando isso. Sabe, existem pessoas, pastor, que estão esperando há vários anos para serem batizadas no Espírito Santo e nunca foram. Existem pessoas que até hoje estão esperando falar em outras línguas, desejam ardentemente, mas não falam. Porque às vezes elas até vão na frente para receber, ou querem receber, e alguém diz para ela, olha, você não foi batizado não. Porque ela sai de lá, não recebe, não fala, né? Ela volta, dá as costas, a pessoa bate nas costas dela e diz assim, vai chegar a tua hora. Uma hora vai chegar, no dia que Deus quiser, Ele te dá. Diga assim, Deus já quis. O problema é, eu estou crendo. Por que eles esperaram? Porque Jesus disse, olha, esperem, são 7 dias, no dia de Pentecoste. Mas tem pessoas que estão esperando, amado, 7 anos. Tem pessoas que estão esperando 10 anos, nunca foram batizadas no Espírito Santo. E desejam tanto falar em outras línguas. Tem pessoas que dizem, meu Deus, como eu queria falar em outras línguas, eu acho tão bonito, como eu queria falar. Agora não é porque é bonito, é porque é necessário para a tua vida cristã. Quem ora em outras línguas, amado, edifica a si mesmo. Como assim a si mesmo? Você edifica no teu espírito, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, Judas, versículo 20. Você edifica o teu corpo, edifica a tua alma, os teus sentimentos, as tuas emoções. Pessoas são curadas de depressão orando em línguas. Pessoas são curadas de enfermidade na alma orando em línguas. Quantos crentes nós temos dentro das igrejas com depressão? Quantos crentes nós temos dentro da igreja com problema na alma? Pessoas estão morrendo, e se descobrisse esse poder, se livrava fácil. Oração em línguas. E no corpo, quantas pessoas foram curadas orando em línguas? Amado, é muito poder para a igreja. Eu te pergunto, por que a gente não usufrui desse benefício tão grande? Por quê? Amém? E sabe uma outra coisa? Você não precisa orar em outras línguas só quando vem para a igreja, não. Porque um dos grandes detalhes das pessoas é, mas quando é que eu posso orar? Diga assim, todo tempo. Por isso que Judas diz, orando em todo, edificando a vossa fé santíssima, orando diga em todo tempo. Vamos abrir lá rapidinho. Judas, versículo 20.
Deixa eu ver se é esse mesmo, se eu estou falando certo. Se puder botar bem aqui para ser mais rápido. Mas vós, amados, edificando a vós mesmos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Tem outro versículo, não estou bem lembrado. Eu me lembrei agora. Não sei se é Efésios capítulo 5, que fala sobre orando em todo o tempo, a vontade do Pai. Pronto, mas vamos passar adiante, tá? Mas vós, amados, edificando a vós mesmos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Essa oração no Espírito Santo não é aquela oração interior que a pessoa faz por dentro, não. Que a pessoa fica... Eu pensava que orar no Espírito era orar por dentro. É que minha mente ficava trabalhando. Não, amado, orar no Espírito é orar em outras línguas. Amém? Orar no Espírito é você orar em outras línguas. Agora é todo o tempo que você pode orar. Por exemplo, mulher que está varrendo casa, está lavando uma louça, você pode estar lá. Orando em outras línguas. Está varrendo casa, está orando em outras línguas. Está dirigindo o carro, orando em outras línguas. O que você está fazendo, se edificando? Espírito, alma e corpo. Você às vezes está intercedendo por alguém. Você às vezes está livrando pessoas da morte. Você às vezes pode estar intercedendo pessoas de outra nação. Você está orando em todo o tempo em outras línguas. Está no teu trabalho, baixinho. Não precisa você orar como todo mundo lá ouvindo lá e vai ficar escandalizado. Você pode baixinho orar. Orando baixinho, batendo boca. Orando. Isso é orar no Espírito Santo. É orar em outras línguas. Não precisa orar alto. Você pode orar o tempo todo. Amém? Agora. 5:19. Vamos já ler ele lá. Eu acho que inclusive ele está bem aqui. Pronto, ó. Como ser cheio do Espírito Santo, amado? Primeira coisa, rapidinho para a gente encerrar. Em 3 passos. Se você não é batizado do Espírito Santo, você pode receber hoje. Amém? Amado, olha, isso é sério. Isso aqui não é um jargão. Se você não é batizado no Espírito Santo, você pode receber hoje. E se você falou há muito tempo atrás, não fala mais, deixa eu te dizer. Está aí dentro e você vai falar. É benefício para você. Amém? Primeira coisa, diga crer de todo o coração. Amado, a gente precisa entender que não é pelos nossos esforços, não é pela nossa vida bem ajustada. Ao longo da minha vida ministerial, existiram pessoas que disseram o seguinte: quando outros não receberam, a primeira coisa que ele perguntou: como é que está a tua vida? Porque tu não recebeu o batismo do Espírito Santo. Você não falou em outras línguas. Como é que está a tua vida? Tu está em pecado? Amado, não é pelo meu pecado ou não, porque meu pecado foi perdoado na cruz. A graça de Jesus já levou todos os meus pecados, já perdoou os meus pecados. E porque eu sou justo diante de Deus, agora eu posso receber o que é meu benefício. E o batismo do Espírito Santo, falar em outras línguas, é meu benefício. Então, se eu estou com minha vida ajustada ou não, se eu errei, se eu briguei com minha esposa ou não, e não me impede de receber o que Deus tem para a minha vida. Não impede o que Deus tem para a tua vida. Você pode sim falar em outras línguas. Não importa se você errou ontem, errou ainda agora, ainda vai errar amanhã. Você pode receber. Porque os teus pecados já foram perdoados. Em Marcos capítulo 16, versículo 17, do 16 ao 17, eu acho que eu vou ler só a primeira parte. Jesus disse assim, olha: e estes sinais... Olha, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Aí Jesus diz assim, olha: e estes sinais acompanharão os que crê. Quais sinais? Aí eu acho interessante. Em meu nome expulsarão demônio. Qual a segunda coisa? Diga assim: falarão novas línguas. Mas isso é para quem? Crente, diga para mim. Para quem crê, os sinais vão acompanhar e vão falar em outras línguas. Mas eu preciso crer que isso é para mim. Porque se alguém faz um apelo, alguém diz assim: quem quer receber o batismo do Espírito Santo? E a pessoa vem, mas vem na dúvida: rapaz, deixa eu ir lá, deixa eu ver se eu vou receber. Não vai receber não. Vai voltar para casa e vai ser salvo. Mas deixa eu te falar. O batismo do Espírito Santo não é para sua salvação. Ele é para salvo.
O mundo não pode receber. Batismo no Espírito Santo não vai determinar se você vai para o céu ou não. Eu quero deixar bem claro isso. Eu quero te falar que o céu você já vai reinar com Cristo aqui na terra também. No milênio, vai estar aqui com Cristo, depois do milênio. Pode reinar em vida hoje. Porque você já é salvo. Agora a diferença é que não pode, quem não é revestido de poder, quem não crê, não vai viver o que Deus tem de melhor para nós. Imagine, por exemplo, que eu diga para você, ei, eu vou te dar um jantar completo, você vai para o Sal e Brasa, tudo pago. Sal e Brasa não, vamos melhor aqui, coco bambu. Você vai para o coco bambu, está tudo pago, bebida, o que você quiser lá, você vai comer à vontade. Aí de repente, por exemplo, tá? Aí a senhora diz assim, não quero não, eu vou comer meu churrasquinho bem ali mesmo, tá? Da esquina, não vou para lá não. Mas eu vou ficar assim, peraí, eu estou te dando tudo pago, e você, no melhor restaurante da ilha, e você não quer ir para lá, ela vai dizer, não quero não. Eu te falar, ela vai comer a carne? Vai, mas vai comer o melhor? Diga não. Mas é assim que tem crente fazendo, pastor. Deixando de viver o melhor para ficar no natural. Como é que eu vou deixar de desfrutar o que Deus tem tão bom para a minha vida, se eu quero viver no naturalzinho? Vou comer a mesma carne, vou para o mesmo céu, vou para o mesmo lugar, mas a diferença é que o revestido vai viver algo que o natural não vai viver. Eu não sei se você se empolga com isso, mas eu me empolgo. Porque eu já fui, meu irmão, Cleia até disse para eu não usar essa palavra, mas eu vou usar. Eu já fui tradicional. Eu não cria nisso. E tradição, mas não estou falando de religião, nem de doutrina. Até me corrigiram outro dia, cuidado, não fala. Mas, amado, até quem é pentecostal guarda algumas tradições. Tipo tradição, não é para você o batismo do Espírito Santo, é para outro. Lembra que eu falei da agora? Isso é uma tradição. Eu posso guardar em meu coração o que eu quiser e negar a fé. Mas eu já vivi no natural, eu já neguei. Eu já neguei de que o Espírito Santo não era para mim. Eu já era salvo, novo, já tinha tido novo nascimento, mas eu ainda não tinha tido a experiência. Eu tive muita dificuldade, porque quando eu vinha na frente eu não recebia. Porque a minha mente já dizia, você não vai receber, não é para você, não é para você. E quando o pastor fazia o apelo, eu ia lá para frente. Eu dizia assim, deixa eu ver se vai dar certo. E não dava, eu não recebia. Porque eu queria que era para todo mundo. Eu até dizia, Cleia, é para ti, mas não é para mim. Porque eu vejo que tu é mais do fogo do que eu. Então assim, é para ti, não é para mim. Não era isso, amado. É porque eu não estava crendo. É para quem crê. Os sinais é para quem crê. Não vai acompanhar quem não crê. Não adianta. Vai esperar mais 10, mais 20, mais 30, vai morrer. E não vai receber. Por quê? Porque não crê. E uma das coisas que eu quero estimular na tua vida, amado, é que você tem que crer que é para você. Estão comigo? Você tem que crer. A primeira coisa, diga, é crer. De todo o coração. A segunda coisa é receber pela fé. Nós precisamos receber. Você crê, você recebe. Como é que se recebe? Eu me lembro lá em Atos capítulo 19, quando Paulo foi visitar lá os discípulos lá em Éfeso. Ele disse para o discípulo assim, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Perceba que Paulo perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ele não estava falando do novo nascimento. Por quê? Porque os discípulos já haviam recebido o novo nascimento. Amém? Eu não tenho como ver, amados, por exemplo, eu não tenho como dizer para você, vem aqui, tu recebeu o Espírito Santo, falando de novo nascimento, por quê? Porque não tem como ver o Espírito Santo vindo na tua vida. Eu tenho como ver o que ele faz na tua vida, a mudança que ele faz. Isso leva tempo. Para uns pode ser rápido, para outros leva um tempo. Tem pessoas que, por exemplo, deixam de fumar no outro dia que se converte. Tem outras que levam alguns meses para deixar de alguns hábitos. Amém? Mas a salvação foi dada. Eu não tenho como ver o Espírito Santo descendo, te fazendo novo, não. Eu não tenho como ver. Mas o revestimento de poder, o batismo do Espírito Santo, eu tenho como ver. Por quê? Porque você fala em outras línguas, porque você vai falar, amém?
Então, quando Paulo perguntou para eles, vocês receberam o revestimento, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram, ou seja, vocês nasceram de novo, nascemos. Vocês foram batizados no Espírito Santo? Eles disseram, a gente nem sequer sabia que tinha o Espírito Santo. Aí Paulo pergunta para eles, em que é que vocês foram batizados? Aí eles disseram assim, a gente foi batizado no batismo de João, que era o batismo para arrependimento. Aí Paulo diz, verdade, João batizou com água para o batismo do arrependimento. Mas vocês podem receber o agora, vamos ler esse versículo lá, que fugiu agora da minha... Atos capítulo 2, estamos já encerrando. 19, perdão. Atos 19. A partir do versículo 3, diz assim, ó, e perguntou Paulo para eles, em que foram batizados? Eles disseram, no batismo de João. Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir, isto é, Jesus Cristo. Aí os que ouviram isso, aí sim eles foram batizados em nome de Jesus, batismo nas águas, e a Bíblia diz que depois Paulo impôs a mão sobre ele. O que foi que aconteceu? Falava em língua, diga, falava em línguas. Diga, falava em línguas. Paulo impôs a mão sobre ele e eles falavam em línguas. Agora, detalhe, eles já eram nascidos de novo. Diga, maravilha. Coisa boa, né? Então, por que eles receberam? Porque eles creram e receberam isso. Se eles tivessem negado, não, a gente não quer não, esse negócio não, amados, eles não iam receber. Diga, crer e receber. Terceiro passo, para a gente encerrar, existem vários outros versículos, mas não vai dar tempo. Mas o terceiro passo, primeira coisa, crer. Segunda, receber. A terceira, diga, falar. Você pode ver, amado, esse mesmo versículo bem aí, eles creram, receberam e falaram. Por que eu estou falando isso? Porque existem pessoas que até crê, vem para frente para receber, mas numa hora não fala. Mas por que não fala? Deixa eu te dizer por que pessoas não falam em outras línguas quando vêm, ou quando até crê e não fala. Primeira coisa, ela pensa, a mente dela fica travada. Quando alguém vem na frente, a primeira coisa que ela pensa assim, meu Deus, vão estar tudo me olhando, eu não vou conseguir falar, e agora o que é que eu falo? Primeira coisa que ela pergunta, eu já ministrei muito batismo do Espírito Santo nas pessoas, quando eu ia impor as mãos, eu falava com as pessoas, ministrava, e a pessoa não falava, eu perguntava para ela o que está acontecendo, ela dizia assim, eu não consigo falar, a única coisa que ela dizia, vem bem aqui, mas eu não falo, não estou conseguindo falar. Eu digo, olha, faz o seguinte, não pensa em nada, você não precisa pensar, pensar você vai pensar, desculpa, você não precisa pensar no que você vai falar, amados, as línguas que você fala, ela não vem da tua mente, você não programa o que você vai falar, por exemplo, você não anota, olha, eu vou falar em línguas hoje, pastor, você vai me chamar, eu vou falar em línguas, eu vou falar assim, ó, lá, blá, 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 você vai anotar o que você não vai falar isso. Certa vez, foi verídico essa história, vou contar essa historinha bem aqui, pastor. Certa vez, tinha 2 jovens evangelizando no shopping, isso em Recife, quem contou isso para a gente foi um pastor. Quando eles estavam no shopping lá, não sei se você sabe, aqui, eu não sei, né, mas parece que não pode evangelizar em shopping. Né? Parece que não pode, parece que é proibido. E eles estavam lá e o segurança chegou. E quando o segurança chegou, começou a barrar eles. E um dos jovens, estava esse pastor e esse jovem começou a falar em outras línguas. E o cara o segurança deu um murro no peito dele. Por que tu está falando? Ele começou a falar em outras línguas. E estavam 2 seguranças, o segurança disse assim para o outro, vem, ei, anota aí o que ele está falando aí, anota aí. Foi sério, e o segurança começou a anotar que o cara estava falando em outras línguas. Se conseguiu ou não, não sei, mas ele fez. Bora anotar aí, anota. Começou, blá, 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 aí começou a anotar. Amado, você não precisa anotar. Amém? O que você vai falar. Você simplesmente vai se mover. E outra coisa, as pessoas pensam que é o Espírito Santo que vai falar por ela, e pegar a língua e começar a enrolar a boca e começar a falar. Ela vai entrar em transe, ela vai pular, vai correr, vai dançar. Amado, não precisa fazer isso. Quando você
a pessoa que fala em outras línguas, o Espírito Santo concede, ela vai perceber que aqui dentro, a informação não é na mente, vai vir daqui de dentro. Você pode até sentir, olhem para cá, você pode até sentir a tua língua pesar, você pode até sentir alguma coisa aqui dentro, mas você não precisa sentir para falar. O que você precisa falar? Apenas falar em línguas que não é sua. Apenas abra a sua boca e desfrute do que Deus tem para você. Ele concede, amado, Ele concede a língua, Ele dá para você, ao teu espírito, e você manifesta isso na carne. Diga assim, falando. Então, quem é que fala? É o Espírito Santo? Diga assim, não. Quem fala, diga assim, eu. Você é que fala em outras línguas. Você é que fala, não é o Espírito Santo que te move a tua boca. Não é o Espírito Santo que te pega, te impulsiona, te joga. Se você correr, sabe qual foi a minha grande dificuldade em receber o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo? É porque eu pensava que eu ia sentir alguma coisa, eu ia correr, eu ia sentir um fogo ardente dentro de mim. E porque eu não sentia isso, eu não recebia. Você sabe como foi que eu recebi? Dentro de casa, sozinho. Eu cheguei em casa e eu disse, eu vou falar hoje. Porque eu cria, eu entendia que era para mim e eu comecei a falar no meu quarto, sozinho. Sem sentir nada. Tem pessoas que às vezes vêm, a gente ministra, e ela começa a falar em outras línguas, ela diz assim, é só isso. Amado, é só isso, é só falar em línguas. Você não precisa pular, se quiser pular, pule. Se quiser dançar, dança. Se quiser correr, corra. Faça qualquer coisa. Mas acima de tudo, faça o quê? Faça o quê? Se você pular, dançar, correr e não falar, não foi cheio. Amém? Uma pessoa, a evidência bíblica de quem foi cheio do Espírito Santo e que recebeu o batismo do Espírito Santo é falar em outras línguas. Mas, irmão, eu já recebi há muito tempo atrás, eu não falo mais não. O que aconteceu comigo? Aconteceu, sabe o que aconteceu? Você deixou de falar. Você não ficou praticando. Não importa, amado, quantas palavras você vai falar hoje se você não é batizado. Não importa quantas palavras, você pode apenas falar 2 palavras, 3 palavras. Mas essas 3 ou 2 palavras, elas não são suas, são sobrenaturais. E você vai desenvolvendo isso em casa. E quem já fala em outras línguas, amado, deixa eu te falar, não fala só quando eu vim para o culto, não. Esse está sendo o nosso erro. A gente acha que o momento para se falar é só quando eu vim para o culto, que está um momento propício, o louvor está tocando, e a gente sabe que está no culto, a gente, agora sim, eu vou falar em outras línguas. E em casa não falo não, só falo não. Meu irmão, é para a tua vida diária, é para a tua devocional. Te tranca no teu quarto, ora em línguas, canta em outras línguas. Por isso que Paulo disse, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Esse cântico espiritual não é o cântico daqui da igreja, não. Amém? Porque na época não tinha lá o grupo lá, qual é o nome do grupo aí? Diz o grupo qualquer aí, que tem hoje. Toque no altar. Quando Paulo falou isso, não tinha um CD do toque no altar lá não. Olha, fala o seguinte, cantem, falem entre vós com salmos, com hino, e também cantem a música do toque no altar. Ele não está falando disso não. Cânticos espirituais é cântico em outras línguas. Você pode cantar cântico em outras línguas. Amém? Porque se ele estivesse falando de cânticos gospel, para alguns cânticos espirituais, sabe o que é cântico espiritual? É o pregador Lu, por exemplo, rap. São outras formas de ritmo. Mas a Madre não está falando, cânticos espirituais, você pode fluir de forma natural, você pode de forma espontânea, você pode fluir de forma espontânea, você pode manifestar, amado, você pode adorar o Senhor. E você pode salmodiar, você pode levantar as tuas mãos, abrir os teus braços, começar a cantar e edificar. Você pode começar a cantar no teu quarto, começar a criar aquele ambiente de adoração, cantando em outras línguas, salmodiando ao Senhor. Amém?